Jujutsu Kaisen voltou provando que é um dos melhores animes da atualidade e eu posso provar pra vocês isso aqui falando dos 2 primeiros episódios que chegaram da terceira e nova temporada que veio aqui no ápice. 2 episódios que já tinham sido exibidos na compilação que saiu recentemente no cinema com o arco de Shibuya e estes 2 novos episódios, porém que eu não pude assistir na época e estou vendo aqui junto com vocês, pronta pra comentar semanalmente na nossa Quinta das Maldições. Então se você quiser que eu volte toda semana para comentar episódio novo de Jujutsu, não esquece, deixa o seu like para apoiar esse vídeo e comenta aqui embaixo, sério, isso é muito importante para eu saber. Quinta das Maldições ou continua, para eu saber que eu devo e posso continuar sempre comentando com vocês e que você estará aqui comigo também pra gente discutir este arco que promete ser muito intenso. Jujutsu é um anime de luta, mas a direção comprova o tempo todo como eles sabem fazer cinema. E eu não tô falando porque os episódios foram para as telas cinematográficas, mas porque também a direção consegue fazer muito mais do que só transpor página para tela. Ela utiliza toda a composição e possibilidades do audiovisual para trazer significado em movimentações de câmera, enquadramentos diferentes de personagens, uso da trilha sonora ou silêncio completo. Porque se você gosta de Jujutsu, você pode ganhar uma camiseta, como a minha gata está tampando a minha aqui, mas como uma das que eu estou utilizando aqui, ou qualquer uma da minha coleção, em loja.com.br/Gabi-Xavier. Promoção exclusiva deste começo de ano e temporária, em que você pode escolher 3 camisetas, colocar no carrinho e a terceira sai de graça. É só utilizar o cupom GANHE uma antes de finalizar a sua compra, o envio é para o Brasil inteiro e é a sua chance de ter uma camiseta lindíssima sem pagar por ela. loja.com.br/Gabi-Xavier. Aproveita essa promoção que é por tempo limitado. Gente, estes novos episódios trouxeram uma importante movimentação logo após o arco de Shibuya. O arco de Shibuya, o incidente de Shibuya, foi o momento em que a gente perdeu não apenas Gojo, que está selado nesse instante, mas também vários dos personagens importantes. Nanami foi embora, Nobara é referenciada neste episódio também em posição de luto, de perda, é inclusive um dos momentos mais importantes de novo de reação do protagonista, e vários outros personagens foram pelo menos incapacitados temporariamente ou foram embora de vez. O próprio líder do clã, Zenin, também falece depois de Shibuya e esse é um dos pontos importantes a serem discutidos nesses episódios. O mundo está enfrentando um caos e o feiticeiro responsável por tudo o que está acontecendo, ele parece que estabeleceu um jogo mortal envolvendo todas as pessoas, inclusive feiticeiros recém-despertados, que recém ganharam seus poderes, inclusive a irmã de Fushiguro. Das 8 regras brevemente citadas em cartela apenas nesse episódio, este jogo da migração à extinção faz com que os feiticeiros recém-acordados, como a própria irmã do Fushiguro, sejam jogadores agora e precisem em até 19 dias escolher uma colônia e declarar a sua participação no jogo. Se eles não fizerem isso, eles teriam seus feitiços revogados e dá a entender que talvez eles fossem eliminados. É um perigo. Os não jogadores se tornariam partes desse jogo simplesmente ao entrarem em uma das 19 colônias. Os jogadores receberiam pontos ao acabar com a vida de outros jogadores, sendo que feiticeiros valeriam 5 pontos e não feiticeiros valeriam 1 ponto. E tirando aquela pontuação representando a própria vida do jogador, os participantes ainda podem gastar 100 pontos que eles somarem ao longo da jogatina para adicionar uma nova regra no jogo, mediante uma negociação com o mestre do jogo, em que ele deveria aprovar qualquer regra solicitada por um jogador que somasse 100 pontos, exceto alguma regra que afetasse demais o andamento do jogo. E os jogadores que não modificassem a sua pontuação em até 19 dias, teria seu feitiço revogado, e de novo fica aqui a dúvida por enquanto se esse revogado incluiria uma eliminação total da vida. São muitas coisas acontecendo e por isso eu acho uma excelente ideia que 2 episódios sejam lançados ao mesmo tempo. Não fica sobra, muito pelo contrário, são 2 episódios que conversam muito bem entre si e que eles dão uma introdução satisfatória o suficiente para que você lembre o que aconteceu em Shibuya, entenda qual é o panorama atual, o que eles precisam fazer, os primeiros passos e as primeiras citações ao jogo do abate ou jogo de morte comecem a ser feitas. É claro que
muita coisa precisa acontecer, ser explicada, mostrada. A própria abertura dessa temporada e o trailer já mostra que terão vários outros personagens inéditos, apenas citados ou jamais referenciados nessa história. Por isso eu acho, inclusive, que um episódio apenas, ele seria vazio demais para que as pessoas pudessem compreender o que vem por aí. A gente está lidando com um protagonista que ele sente um peso de uma culpa absurdo. E isso tá no seu silêncio, nas suas breves falas, em enquadramentos intimistas ou com ele num cantinho da tela repleto de vermelho ao seu redor. Eu quero mostrar tudo isso pra vocês, para as pessoas não pensarem que Jujutsu é uma história como tantas outras vazias, apenas um caso desse subgênero que faz sucesso porque tem boas lutinhas. É mesmo? Será? Vamos ver então. A gente vê, na verdade, Yuji, neste momento intimista, lavando as mãos vermelhas de sangue num completo silêncio, em que quando a trilha surge, ela é baixa, porque essa cena é extremamente representativa sobre tudo que a gente acompanha do Yuji nesses quase 50 minutos dos 2 episódios. Yuji que sente sangue nas próprias mãos. Yuji que viu Sukuna utilizando o seu próprio corpo para acabar com muitas vidas em Shibuya e se sente culpado, porque ele não conseguiu controlar Sukuna, porque através dele Sukuna conseguiu fazer uma chacina. E o silêncio angustiante daquela água escorrendo tentando lavar o sangue enquanto Yuji sofre com isso faz com que a gente também consiga sentir. E logo depois você vê ele fugindo do que parece ser apenas uma maldição, mas na verdade ele tá fugindo de Okotsu Yuta, que como a gente viu no final da 2ª temporada, foi comandado para executá-lo. Já que Gojo tá selado, ninguém mais pode responder pelo Yuji, então a morte dele foi definida pelos superiores. E assim parecia que Okotsu faria. Aliás, assim ele fez. E antes da gente voltar um pouquinho no tempo em relação ao Itadori Yuji, a gente vê algo importante acontecendo no clã Zenin. Porque no clã Zenin, Naobito faleceu depois de Shibuya, que ele foi gravemente ferido, e ali estavam os possíveis sucessores do clã. Sejam seus irmãos ou um dos seus filhos, Naoya, que é intragável, fala da Mai e da Maki de forma horrorosa, e ele tá ali já certo de que ele seria o sucessor. E ele seria, se Gojo não estivesse selado. E a cena, de novo, olha como eles fazem direção de forma incrível, em que a gente vê eles, possíveis sucessores, aguardando a resolução, a resposta oficial, ela já é tensa por si só, de um enfrentando o outro, a menção de um golpe, mas a gente acompanha tudo num ângulo que se chama super plongé, a câmera de cima para baixo. E tudo que se move durante alguns instantes é apenas a luz que faz um aquele som bem fininho e as sombras que vão se movimentando conforme a luz vai para lá e para cá, distorcidas. Um silêncio, de novo, absoluto, quebrado apenas por esse som angustiante, agudo, uma cacofonia que só aumenta a tensão que tá rolando ali naquele enfrentamento silencioso. É muito bom. E aí vem a notícia de que Naoya seria aquele sucessor, então, do seu clã, se não fosse a questão do Gojo selado. Portanto, nessa situação, deveria ser Fushiguro, por causa do acordo feito há anos atrás com o Toji. Por isso que Naoya vai atrás de Megumi Fushiguro, que ele soube ali que estava indo atrás do receptáculo do Sukuna, que é o Itadori, e por isso que ele encontra o Itadori e tudo acontece como a gente vê acontecendo. Itadori estava em Shibuya com o Choso, o seu irmão, lidando com as maldições, não querendo voltar para a escola de feitiçaria Jujutsu. Ele não sabia da sua condenação e mandato de execução, mas ele se sentia culpado. A frustração, o trauma, a culpa eram grandes demais para ele olhar nos olhos de todos aqueles seus amigos. Ele só continua e ele não desiste porque existe uma frase que de novo aparece nesse episódio que é muito importante, que é o momento em que o Nanami está prestes a ir embora, nossa, inclusive, para mim uma das piores perdas de Shibuya, de verdade, e ele vira pro Itadori e fala: você continua, ou seja, eu tô indo aqui, mas você vai levar em frente essa função terrível e ingrata que é ser um feiticeiro. Você se culpa por ser o invólucro ali, a pessoa que de certa forma possibilita que Sukuna consiga agir, mas você tem a responsabilidade de fazer o oposto, de continuar dentro das suas limitações, fazer o melhor para acabar com as maldições e com aquelas especificamente responsáveis pelo incidente em Shibuya e tudo que se desenrolou a partir de então. Naoya chega ali já ameaçando, falando que estava atrás do Fushiguro, que não apareceu ainda, mas também seria eficiente lidar com o Itadori, não sei o que. O Choso já começa a se colocar numa posição de defesa. E aí chega o Okotsu, que já fala: olha,
eu tô aqui pra executar Itadori. O Naoya fala, também tô aqui pra isso, então a gente pode fazer um bem bolado, você acaba com ele, mas não fala que acabou, para que o Fushiguro continue indo atrás dele, eu consiga o interceptar e acabar com ele e garantir a sua posição como líder do clã Zenin. E na verdade acaba acontecendo uma divisão. Okotsu vai atrás de Itadori, que foge num acordo com o Choso, que tentaria atrasar o Okotsu, mas não consegue e acaba ele ficando numa luta contra Naoya. Uma luta entre irmãos. E é muito interessante a dicotomia entre eles, porque são dois irmãos mais velhos que consideram os seus pares de forma completamente oposta. Choso se considera o exemplo, se considera aquele que precisa ser mais forte e ensinar os outros ou se construir em contraposição a seus irmãos. Se seus irmãos são mais fracos, ele precisa ser mais forte. Ele erra e aprende consigo mesmo, porque ele não tem um mais velho acima dele para que ele consiga aprender. Naoya já é aquele que despreza os irmãos. Então essa batalha tem muito mais símbolos do que apenas um enfrentamento de forças. E Naoya é tão prepotente que, além do desenvolvimento incrível, de novo, de direção, de uma batalha que é extremamente rápida, porque Naoya tem uma capacidade, habilidade que é de se mover 24 quadros por segundo, e ele é muito rápido, então a transição de golpes é extremamente acelerada e feita de forma brilhante na tela, mas também existe todo esse conceito, essa mensagem por trás do enfrentamento dos dois, e quem acaba vencendo é o irmãozão maravilhoso, Choso, se aproveitando de uma habilidade única dele, desenvolvida por muitos anos em que ele tentou ser melhor do que ele mesmo, aprendendo com as suas próprias habilidades a supernova, que é uma grande enxurrada de sangue, que não é simplesmente a convergência, em que ele consegue inundar aquele local e gera uma reviravolta na batalha e faz com que Naoya basicamente perca. Ele só não é derrotado completamente porque depois aparece o Okotsu, que já tinha lidado com Itadori. A gente vê essas duas coisas de maneira simultânea. O timing fica muito bom porque você vê as duas lutas começando, ou a perseguição, na verdade, do Okotsu começando, enquanto a gente vê a luta dos dois irmãos acontecendo, e quando o Okotsu chega perto do Itadori, o desenvolvimento não demora muito. Na verdade, o Itadori tenta lidar com aquele feiticeiro que ele sabe que é muito forte, que tem mais energia amaldiçoada do que o Gojo, embora o Gojo com 6 olhos consiga controlar o uso dessa energia de maneira mais eficaz, mas ele é muito, muito forte. Itadori não consegue bater de frente, ele consegue até quebrar a espada do Okotsu, ele consegue fugir, embora tenha um ferimento no tronco, mas logo ele é interceptado e derrotado. E sim, Okotsu pega a sua espada quebrada e coloca no coração do Itadori, matando. Isso porque ele tinha feito um acordo com os superiores. Ele não poderia quebrá-lo. Ele precisava matar o Itadori e isso ele fez. E ele carrega o Itadori de volta pra frente do Naoya pra ter uma testemunha, ó. Vou deixar você vivo, vou utilizar a minha energia vermelha, meu feitiço reverso, que funciona pra cura, e poucas pessoas sabem que o Yuta tem isso, pra que você consiga sair dessa situação de ser envenenado pelo sangue do próprio Choso, que ele não sabia que era uma pintura da morte, ele tenta entender o que tá acontecendo, porque as pinturas da morte têm uma coisa única, que elas conseguem transformar a energia amaldiçoada em sangue, então não morrem de hemorragia enquanto ainda tiverem energia amaldiçoada, enfim. Okotsu faz esse acordo, cura Naoya, nocauteia o Choso para que ele fique ali de lado e não atrapalhe seus planos. A gente descobre com o Itadori acordando que ele conseguiu utilizar, ao mesmo tempo que nocauteava o Itadori, a energia reversa de novo para curá-lo. E já que existia esse passado, esse histórico do Itadori já fingir a sua morte e voltar à vida, por causa do Sukuna mesmo também, ele tentou a chance. Porque um mês mais ou menos antes do incidente de Shibuya, o Gojo estava sentindo um negócio meio estranho e tal, e ele foi pedir para o Okotsu que ele cuidasse da galera do primeiro e segundo ano, especialmente Itadori Yuji. E é isso que ele fez. Por um tempo breve, a ideia de que o Itadori foi morto, realmente executado, vai se espalhar, não deve durar tanto, mas aquilo foi eficaz até aquele tempo para eles ganharem um pouco de prazo e resolver o que precisa ser resolvido. Antes do Itadori acordar, tem um flashback que é muito relevante, que é uma lembrança do Itadori de quando ele era bebê, no colo do seu pai, Jin. E nesse episódio, enquanto o Choso tava nesse negócio de você é meu irmão, seu pai talvez deve ter uma costura na cabeça também. Ele quis dizer assim, você deve ter alguma ligação com esse mesmo feiticeiro que pegou o corpo do Geto e tudo mais. Na lembrança a gente vê que na verdade quem tinha a cabeça costurada era a mãe dele. E algumas pistas aparecem. Deixe o vô do Itadori falando pro pai dele mais novo de que ele deveria esquecer a mulher dele, de que ele estava correndo risco de vida. E ele fala, Kaori morreu. Ele fala que a mãe do Itadori, dá pra entender isso claramente, tinha morrido. E aí ela aparece e fala, o que você tá falando, pai? Com a costura na cabeça. Ou seja, pro vô do Itadori, aquela não
não era mais a mãe dele. E aí você une 1 mais 1 e você percebe que aquele cérebro falante fez a mesma coisa com o Geto. Então, o que será que ele fez com a mãe do Itadori e por quê? Qual era a intenção dele? Mas aí você vê por que ele tem ligação, então, com o Choso. Porque ele é fruto da cabeça costurada. O que deixa a questão de paternidade do Itadori bem curiosa, né? Ele tem uma mãe amaldiçoada e um pai ou 2 pais? As intenções de Noritoshi Kamo são muito escusas ainda. Tanto é que um dos principais objetivos que vai sendo levado no segundo episódio e nessa abertura, portanto, é eles chegarem no porquê. O que é esse jogo que Noritoshi Kamo tá inventando? Vamos falar com o Mestre Tengen e entender para onde ele vai. Qual é o principal objetivo desse feiticeiro? Por que ele fez tudo o que fez em Shibuya? É só pelo caos ou tem alguma coisa a mais? Isso porque no final do arco de Shibuya que foi revelado esse nome de Noritoshi Kamo. Um feiticeiro muito conhecido do clã Kamo, mas será que é apenas essa informação que falta? Pro cérebro falando, o cara que está, afinal de contas, com um plano elaborado aparentemente há tanto tempo? Para além dessas informações, eles também querem ver com o Mestre Tengen uma forma de liberar o selo do Gokumon Kyo, que é o cubo em que o Gojo tá selado, porque, claro, numa guerra decisiva como agora, eles precisariam de um feiticeiro tão poderoso quanto Satoru Gojo. Quando o Megumi chega até Itadori, ele fala pro Itadori que as barreiras da escola estão mais fracas, então ele pede que Itadori o acompanhe pra lá, que outros também estão escondidos, como a própria Yuki. E o Itadori, de novo, ele não quer. Ele se afasta. O tempo todo o episódio referencia visualmente, sonoramente, em texto, em todas as maneiras possíveis audiovisuais, esta dor, formas de mostrar como o Itadori tá lidando com esse trauma. E por isso que ele vira pro Megumi na hora, o Itadori que foi sempre esse ativo, que foi pra frente, que lutou, que fez o possível, fala não. Eu não vou voltar. Porque voltar é lidar com tudo que ele causou, com todas as perdas, inclusive com a perda da Nobara. Porque ele vira pro Megumi e pergunta o que aconteceu com ela. Porque ele viu metade do rosto da Nobara sendo destruído pelo Mahito. E ele não tem uma resposta dita. A resposta que ele tem é um rosto transtornado e um silêncio doloroso. E aí ele sente. A gente só vê e escuta ele se contorcendo de dor de novo por ter perdido mais alguém no meio dessa questão toda de Shibuya. E ele só vai no momento em que, primeiro, o Megumi fala sobre a sua irmã, que por causa desse jogo do abate, esse jogo de morte que o fake Geto estabeleceu logo após Shibuya, a irmã dele, como uma das pessoas que foi acordada com poderes de feiticeiro, ela teria sido envolvida também nesse jogo e, segundo as regras que passam em cartelas muito rapidamente nesse episódio, por causa disso, ela seria obrigada a participar. E eles precisam então entender o que é esse jogo, do que se trata e qual é o plano do Kamo para justamente conseguir pará-lo. E daí que eles chamam o Yuji não só para a escola, mas para essa missão de falarem com o Mestre Tengen, que é quem pode ter todas as respostas. Mas como que eles encontram o Mestre Tengen se ele tá lá no túmulo da estrela, escondido por mais de 10.000 portas e o caminho é muito difícil? Eles têm Choso. E no meio do caminho tem um cofre proibido que, entre outras coisas, tem os restos de alguns dos irmãos do Choso que ele poderia localizar. E é assim que eles vão, com este plano, Okotsu incluso, para a escola Jujutsu em direção ao Mestre Tengen. O episódio acaba justamente ali. O Itadori chegando na escola, encontrando Maki, que já tá recuperada apesar de tudo que ela passou. Como ela também tem a restrição congênita, tal como o Toji tinha, ela não tem energia amaldiçoada, ela é zerada nisso, mas o seu corpo tem uma resistência física absurda. Então ela tá com as cicatrizes de queimadura que ela sofreu, que foram muitas, mas ela tá bem. Muito melhor do que uma pessoa comum, até mesmo vários feiticeiros estariam na mesma situação que ela. Maki, Yuki, Choso, Megumi, Itadori Yuji, eu acho que eu não esqueci ninguém, são as pessoas que vão em direção ao túmulo da estrela para encontrar Mestre Tengen e eles encontram Mestre Tengen no final do episódio. É legal que no caminho eles passam por umas manchas de sangue e a Yuki até fala, aqui que toda a distorção começou há 12 anos atrás, que é o momento em que a receptáculo de plasma estelar foi destruída pelo Toji, do enfrentamento do Toji com o Geto, com o próprio Gojo e do momento em que o Geto, que querendo ou não foi um receptáculo possível para tudo que aconteceu depois através do Noritoshi Kamo, foi ali que ele quebrou de vez. Que não só enfrentaram Toji, não só foi a eliminação completa do Toji depois, mas também foi um instante em que o Geto começou o plano dele de eliminar os não feiticeiros. E foi através desse plano que Noritoshi Kamo se aproveitou da influência do Geto, das pessoas que ele já tinha, de tudo que ele tinha de acesso para conseguir chegar até onde a gente tá. Ali começou a distorção e eles
passam por essas marcas de sangue, essas marcas de toda a tragédia. Só o começo da tragédia, 12 anos antes do que a gente acompanha agora. E eles chegam no Mestre Tengen e a Yuki fala uma coisa muito interessante que é: eu acho que ele tá rejeitando alguém, possivelmente a mim. E a gente não sabe por que ela fala que Mestre Tengen a rejeitaria. Isso é algo que a história ainda vai explicar. Mas no fim, quando eles estão desistindo e indo embora, Mestre Tengen fala: não, vocês estão indo embora. E ele referencia a cada um, exceto Yuki. E assim a gente corta no momento importante em que finalmente Mestre Tengen aparece naquela roupagem meio espantalho, uma figura tão citada e importante no mundo Jujutsu e que pela primeira vez no anime aparece pra gente nesse segundo episódio, só no começo dessa temporada. Gente, eu queria falar de muitas coisas a mais, mas é um vídeo que já vai ficar muito comprido por causa dessa questão de serem 2 episódios, mas foi um episódio belíssimo. A gente teve algumas lutas, né? Tivemos 2 lutas principais e foram momentos extremamente bem dirigidos. A gente teve logo na abertura também, quando mostrava o Itadori fugindo das maldições, todas essas explosões e carninhas de maldições voando e cores pra lá e pra cá, o cenário que se distorce e mexe junto com o Itadori. Então as movimentações, elas eram casadas, era câmera, personagem, cenário, tudo se movendo ao mesmo tempo e nada confuso. De novo, um trabalho belíssimo, não só dos animadores, mas sobretudo da direção, que consegue ser eficiente tanto visualmente para chocar com a beleza da coisa em tela, mas também o que para mim interessa muito mais e que para mim tem sido bem utilizado desde a segunda temporada de Jujutsu, que é o simbólico. O texto, não o texto só dito, mas aquele não falado. E é isso que eu acho mais importante quando a gente entra num arco, de novo, que ele trabalha outras sensações de perigo que não são só o cara que surge e joga um poder. Tem aquele perigo não dito. E isso teve presente o tempo todo nesse episódio, até no momento de tensão sobre a sucessão da galera de um clã. A abertura não tem uma música tão chamativa quanto You're Special, que tínhamos na outra temporada, e eu sei que ela ficou muito marcante, mas a animação tá sensacional, a música é extremamente expressiva, especialmente em relação ao Yuji. Eu tinha vontade de falar mais sobre isso, se vocês quiserem, por favor, digam aqui embaixo, porque é um vídeo muito específico, falar de abertura, falar de encerramento, mas o encerramento tem uma clara alusão a outro anterior, e de novo, trazendo esse peso das coisas pro Yuji. Então parece que ele é simples, e ele é mais simples em questão de imagens, mas de novo, ele tem sutilmente, ou talvez não tão sutilmente assim, uma exposição extremamente necessária pro arco do protagonista, pro que a gente tá acompanhando. Se vocês quiserem comentários específicos de abertura e encerramento, comentem aqui que eu volto depois e faço isso pra vocês. Não esqueçam de se inscrever, deixar o seu apoio aqui embaixo, continua ou Quinta das Maldições pra eu voltar toda semana comentando de Jujutsu, porque essa temporada, ó, promete muito e eu tô empolgadíssima pra falar sobre ela. Se inscreva no canal pros próximos conteúdos e não esquece da promoção pra você ganhar uma camiseta em loja.com.br/Gabi_Xavier. Agora o vídeo acabou, então clica nesse link ou digita no navegador, pesquisa no Google ou clica nos cards aqui embaixo com camisetas e vai direto pro site, porque lá no site que você consegue adicionar o cupom e acionar as promoções e tudo mais. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau!